Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, no podcast de hoje, nós vamos falar sobre a análise do relatório gerencial do Tegar 11, ok? Mas antes da gente fazer a análise do relatório gerencial do Tegar 11, deixa eu lembrar vocês do seguinte, nos sigam nas redes sociais, nós estamos presentes no Spotify, no Instagram e também no YouTube. Para nos encontrar nas redes sociais é muito fácil. Basta digitar Investir do Bem, hashtag IBSA3. E se você está gostando desse conteúdo, está gostando desse podcast, lembre-se de nos seguir nas redes sociais, que isso é muito importante, ok? Então lembre de dar aquela curtida, aquele comentário, envia para o teu colega, para aquela pessoa que já investe em fundos imobiliários, para aquelas pessoas que estão pensando em investir em fundos imobiliários, ok? Então, hoje nós vamos fazer uma análise do relatório gerencial de junho de 2020 do Tegar 11, beleza? Então, vamos para o vídeo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Tegar 11. No podcast de hoje, eu creio que nós estamos no 15º episódio, se eu não estiver enganado, depois eu vou dar uma olhadinha certinho, mas o importante não é isso. O importante é que eu vou falar sobre o Tegar 11, mas no podcast de hoje eu vou me restringir um pouco. Por quê? O primeiro podcast que eu fiz sobre o Tegar 11, eu falei tudo sobre o fundo, ou seja, eu expliquei em detalhes sobre o fundo, e hoje eu vou me restringir a falar sobre alguns dados do relatório gerencial de junho de 2020, ok? E isso por quê? Por uma espécie de recorte de tempo, porque no primeiro episódio eu falei sobre as características do Tegar 11, em qual tipo de estratégia ele caberia. Então tem alguns termos dentro do relatório gerencial que aqui eu vou me restringir a falar apenas o termo, eu não vou explicar o termo. Então, se você quiser entender um pouco melhor, a minha recomendação para você, se você está no YouTube ou se você está no Spotify, é ver o primeiro episódio em que eu falo do relatório do Tegar 11 de maio de 2020, ok? Lá eu explico vários termos, eu explico o termo CRI, eu explico o termo equity societária. Então aqui eu vou falar apenas os termos, ok? Então, para a gente tentar ser um pouco mais breve. Então vamos lá. Nós estamos aqui na página inicial do Tegar 11, né, o relatório gerencial de junho de 2020, e aí aqui tem as redes sociais se vocês quiserem entrar em contato com o Tegar 11, ok? O Tegar 11 está presente no Instagram, para você encontrar o Tegar 11 no Instagram é Tegar 11, ok? Só isso. Vocês podem encontrar também, mandar um e-mail, né, para o pessoal do Tegar 11, para o RI do Tegar 11, que é ri@tgcor.com.br, ok? E aí, eles também estão no Spotify, Trinos Cast, eles também têm o próprio site, né? O Tegar 11 tem o próprio site para você baixar os relatórios, se inscrever no feed de notícias deles para receber fatos relevantes e outras notícias. E se você quiser encontrar o site deles é tegar11.com.br, ok? Eles também estão presentes no YouTube, youtube.com/tgcoreasset, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o Tegar 11. Eu não vou falar sobre a tese de investimento, porque no episódio de maio, né, o relatório gerencial de maio, eu explico certinho sobre esses dados todos aqui, o que é o fundo, o que o fundo faz. Aqui eu vou me restringir a tratar algumas coisas do fundo. O dividend yield desse mês foi de 0,92%, e se nós juntarmos com a variação da cota, que foi de 15,29% positivo, o resultado total mensal foi de 16,36%. Ok? Se nós pegarmos aqui nos últimos 12 meses, o TG Core rendeu 9,17% de dividend yield, ok? Lembrando que aqui há a isenção de imposto de renda nesse valor, mais a variação da cota, né, que foi positiva em 4,16%. O TG Core teve uma valorização positiva nos últimos 12 meses de 13,61%. Então, o TG Core está conseguindo bater com folga aí, né, a taxa Selic. Então, passando um pouquinho aqui, nós temos taxa de administração que é de 1,5% ao ano, ok? E temos taxa de performance em 30% do que exceder o CDI. Lembrando aqui que essa taxa de performance ela foi revisada no início da crise, ou seja, no início da pandemia, lá em março, o time da TG Core se reuniu e eles acharam por bem, né, mudar essa taxa de performance, pensando justamente no cotista, né? Então, vamos para a próxima lâmina aqui. O que nós temos aqui? Falar um pouquinho sobre o comentário de gestão, porque no período de coronavírus eu tenho batido nessa tecla que é importante a gente acompanhar a mensagem do relatório de gestão. Então, de certa forma, eu vou tentar ser um pouco breve aqui, embora
o relatório da TG Core seja um relatório muito bem feito e eles fazem eles não fazem simplesmente questão de apresentar um relatório, mas eles também fazem questão de desmiuçar tudo que tem no relatório para que o cotista fique bem informado, ok? Então vamos lá, monitoramento dos empreendimentos. Nós temos a primeira parte que é monitoramento dos empreendimentos e depois nós temos certificado de recebíveis imobiliários. E aí, se você não tem o TG Core ou está pensando em investir no TG Core, embora esse podcast, esse vídeo não seja uma recomendação de compra para vocês, a minha recomendação seria que você lesse um pouco melhor e conhecesse um pouco melhor sobre o TG Core. Porque a análise de um relatório gerencial ela já pressupõe algumas coisas para você que está ouvindo esse podcast ou para você que está vendo esse vídeo. Primeiro, você tem que conhecer um pouco sobre o fundo. Então, se você está caindo nesse podcast e conhecendo fundos de investimento imobiliário e você já caiu aqui nesse podcast para ouvir sobre um relatório gerencial, você já teria que ter uma espécie de background, que seria uma espécie de conhecimento prévio sobre o que é esse fundo. Mas aqui a gente pode dividir, né, o Tegar 11 como uma parte dele é dos seus empreendimentos, que ele faz os seus investimentos, e uma parte também é em CRI. E se você ouviu a expressão CRI e você não sabe o que é um CRI, nós temos também um episódio em que a gente fala do KNCR 11 e lá você entende um pouco melhor o que é um CRI. Aqui eu vou me restringir a não ter que falar sobre isso, ok? Mas lá no episódio do KNCR 11 eu explico certinho o que é o tal do CRI. Então vamos lá, apesar dos desdobramentos da pandemia, os empreendimentos, deixa eu tirar aqui o meu WhatsApp que está aberto. Apesar dos desdobramentos da pandemia, os empreendimentos investidos pelo fundo não sofreram efeitos negativos relevantes. Pelo contrário, o portfólio do fundo contou com um aumento de vendas em 17 dos 40 empreendimentos lançados, considerando ativos investidos via equity e via CRI. Com os demais apresentando estabilização ou leve redução do volume vendido em linha com o comportamento histórico. Ok? Então, o Tegar 11 basicamente é um fundo de investimento imobiliário que trabalha com a criação de empreendimentos. Ok? Então, através de equities e via CRI. Beleza? Então ele não teve, por assim dizer, tanto o Tegar 11 quanto os fundos de investimento na área de CRIs, eles não tiveram uma queda significativa no período da pandemia. Tiveram queda como todos os outros, né, fazendo coro com a queda dos fundos de investimento que tiveram na Bolsa, mas ele não teve tanto, ele teve uma recuperação mais rápida porque ele, por trabalhar na área de empreendimentos e ter alguns CRIs no seu portfólio, isso ajudou com que ele se recuperasse mais rápido e a estratégia do fundo, a estratégia do time, da Tegar, foi muito eficiente a ponto de os cotistas, quem já era cotista do fundo ou quem estava pensando em se tornar cotista, viu essa estratégia do Tegar, que aqui não caberia a gente falar sobre ela. Ela foi muito ágil, muito eficiente, de modo que as pessoas olharam para o fundo e disseram, bem, agora nós temos um fundo de investimento que está pronto para atravessar a crise, então é interessante nós investirmos nele. Para este resultado, destaca-se os esforços que estão sendo despendidos em prol do relacionamento com os compradores das unidades imobiliárias, com fins de promover maior fidelização e evitar o aumento da inadimplência e dos distratos. A adoção da flexibilização de pagamentos também está se provando eficaz. Neste caso, para clientes com alguma dificuldade financeira, são disponibilizadas algumas possibilidades que permitam a continuidade do contrato sem impactos negativos para a carteira, como a postergação de parcelas para o final do financiamento, por exemplo. É o time do Tegar 11, né? Como ele trabalha na área de equities, que é a área de criação de empreendimentos imobiliários, é natural que as pessoas, né, quando começou o período do coronavírus, algumas pessoas enfrentaram dificuldades financeiras e eles resolveram ajudar com a postergação de alguns pagamentos. Lembrando que a postergação não é o não pagamento, é apenas postergar para uma outra data, ok? Principalmente quando se trata da primeira moradia, temos a visão de que a compra de unidades imobiliárias é um ato de substancial valor para o adquirente, sendo um compromisso cujo pagamento tende a ser honrado mesmo em cenários de adversidade. Pandemia, né? Evidente que isso não isenta os projetos de níveis de inadimplência e distrato, contudo, permite o contorno dessa situação por meio das práticas adequadas. Sendo assim, estamos confiantes de que os impactos da pandemia e quarentena sejam pequenas para este fundo em específico, ok? Não é o caso de todos os setores dos fundos de investimento imobiliário. Além disso, o fundo busca investimentos estratégicos em regiões sólidas, com sólidas dinâmicas econômicas, em maior parte ligadas ao setor do agronegócio, que resultam em carteiras mais saudáveis e resilientes no futuro.
Tal estratégia tem se provado bem-sucedida diante da safra recorde de grãos que o país vem obtendo neste ano e com perspectivas de renovação para o próximo ano. O que, aliado à forte desvalorização do real frente ao dólar, tem beneficiado as exportações e fortalecido várias das dinâmicas econômicas regionais às quais o fundo possui exposição. Mais à frente, talvez a gente fale sobre quais os locais em que o Tegar 11 está, ou seja, quais os empreendimentos do Tegar 11 em quais regiões do Brasil. Mas basicamente falando, essa questão do agronegócio é muito importante para o Tegar 11 porque na visão do gestor e ouvindo alguns podcasts, ouvindo algumas entrevistas com ele, nós temos que ele buscou investir, ou o Tegar 11, né, o time de estratégia, busca investir na área que são o cinturão do agronegócio. Né? Então nós temos a região, eles saem das regiões que seria São Paulo, Rio de Janeiro, e eles vão para outras regiões do país em que o agronegócio ele tem uma atividade pujante. E isso é muito bom para o fundo, porque nas regiões do agronegócio o que se cria é um cinturão, e nesse cinturão nós temos a construção de diversos empreendimentos, né, de pessoas que se mudam para esses lugares para conseguirem uma boa oportunidade de vida, né, para trabalhar. E o Tegar 11 tem se beneficiado dessa forma. Né? Ele tem criado empreendimentos nesses cinturões do agronegócio para estrategicamente ele ter uma vantagem ali, ok? Mas aí você deveria conhecer um pouco mais sobre o fundo, estudar um pouco mais sobre a estratégia do fundo, ok? Aqui a gente demoraria muito e eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, porque o relatório do Tegar 11, por ele ser um fundo de investimento que tem algumas complexidades, por ter diversos empreendimentos com volumes de vendas diferenciado, então é uma coisa que o monitoramento desse fundo eu só indicaria para aquele investidor que já tem um bom conhecimento de fundos de investimento imobiliário, ok? Então, falando um pouquinho sobre a carteira de CRIs do fundo. O fundo possuía, ao fim de junho, 117 milhões alocados em 21 CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, né, respondendo por 26,3% do patrimônio líquido do fundo. Então, 23,3% do fundo é alocação em CRI, certificado de recebíveis imobiliários. E se você não conhece a modalidade de CRIs na área dos fundos de investimento imobiliário, ouça o podcast em que eu falo do KNCR11. Lá eu explico tudo sobre CRIs, ok? Abaixo é possível observar um breve resumo da carteira de CRI detida pelo Tegar 11, ok? E aí nós temos aqui o tipo de FII, né? Nós temos aqui os CRIs que são sêniores e o que são os não sênior, nós temos os indexadores e nós temos a localização desses CRIs. Nós temos que 48% são CRIs na modalidade sênior e nós temos 51,9% que é na modalidade não sênior, ok? Não sei o que é sênior, não sei o que é não sênior. Um CRI que ele tem senioridade, ou seja, ele é sênior, ele tem prioridade no recebimento. Então, se você monta uma carteira de CRI e ela é sênior, ela tem prioridade no recebimento. Então, se tiver algum CRI, se tiver naquele CRI que ele estiver montado, se tiver um CRI que seja sênior e abaixo dele tiver uma outra modalidade de CRI dentro do mesmo pacote, o CRI que é sênior recebe primeiro, ok? O indexador, nós temos que desses CRIs, 60% estão indexados ao IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado, 37% atrelados à inflação, que é o IPCA, e nós temos o INPC, ok? A localização, e aí nós temos diversas localizações desses CRIs. Né? Os CRIs são montados ao redor do Brasil, como eu disse para vocês, o Tegar 11 está saindo do óbvio, né, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e ele tá indo para regiões do Brasil que alguns fundos ainda não enxergaram essas possibilidades, ou eles têm como estratégia não olhar para essas áreas em que o Tegar 11 está olhando, ok? E aí o Tegar 11, como nós falamos, ele está mais ligado na ideia do agronegócio, né, nos cinturões de produção do agronegócio. Então nós temos, os CRIs estão espalhados Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, outros Paraná, Piauí, São Paulo e Bahia, ok? E aqui nós temos outra tabela que seriam médias ponderadas pelo tamanho da exposição, a exposição desses CRIs, né? E aí nós temos obras e vendas, e para vendas, né, são CRIs que são destinados para empreendimentos, e esses empreendimentos são voltados para a área de venda, correspondem a 88%, e para obras, né, para
os empreendimentos em si, né, para tirar os empreendimentos do chão e crescer os empreendimentos, né, construir os empreendimentos, 71%. E aí, razões de garantia, nós temos razão de fluxo mensal, que seria de 299%, razão de saldo devedor, 237%, e a taxa de juros, né, fazendo uma média ponderada aqui, seria de 11,86%. Então, os CRIs eles têm uma taxa, né, que seria nós temos o valor do CRI e sobre o valor do CRI que é acordado, de 117 milhões, nós temos uma média de taxa de juros que é recebida ao ano de 11,86%, o que é um valor muito bom, né? Observando-se os dados, pode-se notar que a maior parte da operação segue lastreadas em empreendimentos localizados no estado de São Paulo. Dentre os 41% da carteira de CRI no estado de São Paulo, 30% referem-se ao município de Olímpia, então não é São Paulo, né, capital. 9% aos municípios de Hortolândia e Várzea Paulista e 2% à cidade de São Pedro. Então, aqui não é um FII que ele está procurando aquela área mais pujante, que é aquela área de São Paulo, né, que é um centro muito forte, mas a estratégia do FII não é buscar oportunidade nessas áreas, é buscar oportunidade em outras áreas, né, em outros lugares. O restante da carteira apresenta maior perfil de pulverização, com destaque aos estados da Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso, como eu falei com vocês no gráfico. Outra informação em destaque é que 48% dos recursos alocados em direitos creditórios possuem o maior nível de senioridade de capital, ou seja, são carteiras estruturadas de modo que elas têm prioridade no recebimento e na amortização das dívidas do CRI, né? Em outras palavras, os credores das séries seniores têm preferência no recebimento das parcelas mensais, ok? Não sei muito bem o que é esse negócio de recebimento de parcela mensal, não sei o que é CRI. Você tem que ouvir o episódio em que eu falo sobre o KNCR11. Então, vá lá no Spotify, Investir do Bem, hashtag IBSA3, ok? Lá você encontra um episódio em que eu falo sobre o KNCR11, que é um FII voltado só para CRIs. Este é um importante dado acerca da segurança das operações. Em uma situação hipotética de grande deterioração dos recebíveis de um empreendimento lastro de um CRI, para que o senior, né, que é o cara que é dono desse CRI senior, deixe de receber qualquer valor de sua parcela mensal, os credores subordinados não teriam aferido nenhum recebimento de suas parcelas. Ou seja, 48,8% dos CRIs que o Tegar 11 possui, eles possuem senioridade, ou seja, eles têm prioridade. Então, em um cenário hipotético, se as pessoas resolverem não pagar, se tiver uma deterioração desse próprio CRI, ou seja, todos os credores que são subordinados desse CRI, eles teriam, né, eles não receberiam nada e ainda assim, né, o CRI teria ainda sua senioridade, ou seja, ele receberia de qualquer forma, porque ele é prioridade no recebimento, né? Sênior seria essa prioridade. A outra análise proposta pelos dados na tabela acima diz respeito às médias ponderadas pelo tamanho das exposições para percentual de juros, percentual de vendas, de obras, razão de fluxo mensal e de saldo devedor e de taxa de juros pactuada. E em todos os cenários que a gente viu aqui, né, tem uma boa relação entre o risco e o retorno que o fundo tem, certo? E aí nós temos aqui, os dados indicam que, em média, a carteira possui 88,6% das unidades dos empreendimentos lastro vendidas, ou seja, já foi feito o empreendimento e 88,6% já foram vendidas. 71% das obras foram concluídas, ou seja, o empreendimento ou o equity criou o seu CRI ou pegou um CRI para fazer o seu empreendimento e 71% de todos esses CRIs já têm as suas obras concluídas, ou seja, agora é só fazer a venda dos empreendimentos. A razão de fluxo mensal de 299%, ou seja, o fluxo que está entrando, né, no caixa de 299% e razão de saldo devedor é 237% e a taxa de juros, né, pactuada ao ano tem sido de uma média de 11,86%. As definições precisas desses indicadores podem ser encontradas na seção do glossário. Ok, vamos ver aqui, vejamos. Ou seja, em média, os empreendimentos lastro da carteira de direitos creditórios, né, que nós estamos falando aqui. Acho que sou melhor em bater papo. Vejamos, está tudo certo aqui. Se não tá doido, tá tudo certo. Vamos lá.
Vejamos, ou seja, em média, os empreendimentos laços da carteira de direitos creditórios do Tegar 11 aferiram recebimentos mensais quase 3 vezes maiores que as parcelas pagas aos credores, enquanto que o valor presente dos recebíveis mostrou-se aproximadamente 2,4 maior que o saldo devedor. Por todos os dados que nós apresentamos aqui, o fundo tem, de certa forma, uma boa segurança quanto os CRIs que eles compraram. Além de ter uma boa parte alocado na ideia da modalidade sênior, né, da ideia da senioridade do capital, eles têm uma boa razão entre o que eles estão pagando e o que eles estão recebendo. E o que eles estão recebendo é maior do que eles têm que pagar desses CRIs. Então vejamos aqui. O que nós temos mais aqui? Então, diante do exposto, né, o que nós continuamos falando, apesar dos empreendimentos gerarem fluxo mensal quase 3 vezes superior ao valor das parcelas pagas aos credores, né, desses CRIs, em caso de um cenário hipotético de massiva deterioração das carteiras, que comprometa a capacidade de pagamento das parcelas, primeiramente seriam acionados os fundos de reserva, que são valores represados para fazer frente às situações em que os recebimentos não sejam suficientes frente às obrigações. Na carteira do Tegar 11, os fundos de reserva, em sua quase totalidade, equivalem aos recursos necessários para o pagamento de 2 parcelas mensais dos credores. Ou seja, fundo de reserva, só o fundo de reserva já supriria, né, 2 meses, né, da carteira do fundo. Então, nós teríamos, em um cenário de deterioração, 2 meses já estariam garantidos, né, para o fundo. Só utilizando fundos de reserva, mas ainda tem outras garantias, naturalmente. Mesmo assim, caso uma operação siga se deteriorando, entra em cena a senioridade de capital, que aí é aquela prioridade que o CRI tem, né, nos recebimentos, que resguarda aos credores seniores a preferência no recebimento das parcelas, caso os recebimentos não sejam suficientes para o pagamento de todas as obrigações da operação. Então, o Tegar 11 teve todo esse cuidado, né, de, no momento de estruturar o CRI, além de ter um fundo de reserva, tem senioridade de capital e, no caso de uma deterioração, primeiro aciona-se o fundo de reserva, depois entra em cena a senioridade do capital. Por último, ainda neste cenário hipotético, recorrer-se-ia à execução das demais garantias pactuadas nas operações, geralmente compostas por alienação fiduciária das cotas, sociedades das SPEs, né, que são sociedades de propósito específico, proprietária dos empreendimentos e aval de coobrigação das pessoas físicas, sócias da SPE desenvolvedoras. Ou seja, em últimos casos, os credores assumem a SPE responsável pelo desenvolvimento do empreendimento. Falando sobre alienação fiduciária. Alienação fiduciária eu também trato no episódio em que eu falo do KNCR 11, então para não me alongar aqui, mas só para que a gente entenda que toda essa sopa de letrinhas, para que o Tegar 11 seja atingido, ou seja, para que ele não receba nenhum valor por mês para repassar o seu cotista, tem que acontecer tudo isso que nós falamos aqui, né? Uma espécie de escadinha. Isto posto, observa-se que, via de regra, a carteira do Tegar 11 apresenta elevado grau de colateralização, quase não saiu, resguardando satisfatoriamente o fundo e, consequentemente, seus cotistas, frente a eventos de materialização de riscos como, por exemplo, a pandemia que nós estamos enfrentando agora. Com a imposição do isolamento social em grande parte das cidades do país, apesar da transitoriedade da situação, podem haver efeitos negativos relevantes em termos econômicos. Os últimos dados consolidados disponíveis das operações referem-se a maio e, de modo geral, seguem não indicando deterioração relevante de nenhuma das operações da carteira. Então, isso é muito bom para nós que somos cotistas ou para quem está pensando, né, em entrar, comprar cotas do Tegar 11, porque o fundo, né, embora ele esteja numa área dos FIIs em que as pessoas geralmente têm muito medo, porque é a área dos empreendimentos, né? O FII ele tem preferência em pegar um imóvel e construir o imóvel do zero do que propriamente pegar um imóvel já pronto, performado, né? Quando a gente diz um imóvel performado, é um imóvel que ele já foi construído, já tem dentro desse empreendimento diversos inquilinos, eles já estão ali há bastante tempo, a região já consolidou aquele imóvel. Então, o Tegar 11 faz uma aposta no caminho contrário. Ele prefere pegar o imóvel do zero, construir o imóvel, só que isso dá para ele uma maior exposição ao risco, mas como a gente viu aqui, né, eles procuram se resguardar de todas as maneiras possíveis para que os cotistas do fundo não sejam atingidos, ok? E também é importante notar,
importante falar, né, que isso também dá um retorno muito maior para o fundo, porque se ele está tomando um risco maior, o que significa? Significa que ele vai ter um retorno também maior. Então, falando um pouquinho sobre Shopping Center, o Tegar 11 tem o MC, que a gente vai falar sobre ele aqui, como é que está o andamento desse Shopping Center, ok? Lembrando aqui que o Tegar 11 ele não trabalha com imóveis performados, ou seja, imóveis prontos e que já foram consolidados. Ele trabalha com a construção. E o caso do Shopping Center que a gente vai ver aqui é um desses casos. O fundo possui apenas o empreendimento neste segmento, né, de Shopping Center, o Paraíso Mega Center, que é o PMC. Perdão, eu tinha dito o MC, é PMC, Paraíso Mega Center. E onde está localizado esse Paraíso Mega Center? É às margens da BR-040, no município de Valparaíso, em Goiás, região do entorno do Distrito Federal. A região em questão é extremamente dinâmica, influenciada pelo movimento pendular entre Brasília e os municípios de Valparaíso, Lusiânia e Cidade Ocidental. Então o fundo escolheu uma região estratégica em que ele percebeu que há um fluxo muito grande nessa região e ele criou um shopping center que nós brasileiros, né, como já dizia Rodrigo Colombo, um grande influenciador aí dos fundos de investimento imobiliário, o brasileiro é rolezeiro, a galera gosta de rolê. E embora agora no período de Covid-19 a gente tenha restrições, né, para ir a shopping centers, é fato de que nós brasileiros adoramos um rolê no shopping center. Ao contrário do praticado pela maioria dos fundos imobiliários focados em shopping, que adquirem ativos já operacionais, ou seja, já performados, o Tegar 11 desenvolveu o empreendimento desde o início, ou seja, pegou o primeiro tijolinho e construiu até o último tijolo do empreendimento. Vejamos se está tudo certo aqui, vejamos o nosso tempo para a gente não ir muito longe. Ok, o lançamento do PMC, né, ocorreu no fim de 2018 e atualmente o empreendimento encontra-se em fase de maturação, tempo necessário para que os esforços que vêm sendo envidados consolidem o empreendimento como uma centralidade regional de atração de pessoas. Buscando acelerar esse processo, a ABL Prime se juntou à TG Core na condução do empreendimento. A ABL Prime vem para agregar sua experiência na administração condominial e de shopping center, sendo responsável pela administração operacional do empreendimento, além de contribuir para a formulação de estratégias como, por exemplo, de marketing, negociação de contratos, prospecção de varejistas estratégicos, né, que são as lojas âncoras, aquelas maiores, e entre outros. Ou seja, o Tegar 11 construiu do zero o shopping center e agora ele entrou em negociata, né, já negociou com a ABL Prime para que a ABL Prime faça aquele trabalho boca a boca, né, de ir procurar o inquilino, procurar as lojas âncoras para poder alugar os seus espaços. Neste aspecto, estão em andamento tratativas com varejistas âncoras que poderão ingressar no empreendimento nos próximos meses e contribuir para o reforço do fluxo de pessoas no PMC, Paraíso Mega Center. Conforme observado no mercado nacional, o período de maturação de um shopping center para que ele estabilize a vacância em reduzido patamar e consolide um bom fluxo recorrente de pessoas é de 3 a 5 anos. Então nós temos aqui que o Paraíso Mega Center, né, foi lançado, aqui o lançamento foi final de 2018, então nós temos uma janela de tempo aí de repente até 2023 para ter uma efetiva consolidação do Paraíso Mega Center. Naturalmente, em termos de viabilidade econômico-financeira, este período de maturação é considerado e se reflete na estimativa de rentabilidade do empreendimento. É importante reforçar aqui que a operação não se trata da aquisição de um ativo já operacional, né, como nós já falamos, pelo qual geralmente se paga ágio e que estaria frustrando as expectativas de retorno. Por que frustrando as expectativas de retorno? Porque o fundo já estaria esse shopping center já estaria performado no período de coronavírus, também teria sido um problema muito maior, porque os shopping centers ficaram fechados efetivamente, né? Pelo contrário, trata-se aqui do desenvolvimento desde o início do empreendimento, negociando o terreno, arcando com a exposição do caixa para obras, ajustando a sua operação durante o prazo de maturação para que a médio prazo se aufira o retorno projetado. Praticamente a totalidade da exposição de caixa do fundo ao empreendimento já fora incorrido, uma vez que as obras encontram-se 100% concluídas. Ou seja, se não tem nada mais para produzir no PMC, não tem mais gasto com o shopping center. Agora é só a manutenção do empreendimento, né? O empreendimento é precificado na carteira do fundo por laudo de custo de mercado, comumente chamado de mercado de custo de reposição, e ainda não gera qualquer interferência no resultado distribuível, ou seja, ainda não gera lucro operacional
para a distribuição, mas também não gera taxa de performance a ser paga pela gestora. O imóvel está pronto e agora só tem que a ABL Prime fazer, né, suas contratações, mas, por assim dizer, né, eles não criaram, de certa forma, a gestora já construiu o empreendimento, agora ela só tem que esperar o período de maturação, né, para as coisas começarem a andar dentro do PMC. Na seção do portfólio deste relatório encontra-se disponível a evolução das vendas, né, do empreendimento, bem como a rentabilidade projetada atualizada com os dados já disponíveis. Vejamos aqui o que nós temos: incorporações, que a área em que o Tegar 11 se destaca, né? No mês de junho de 2020, o Tegar 11 integralizou mais uma incorporação vertical em seu portfólio, em parceria com a EBM Incorporadora, uma tradicional incorporadora com sede na cidade de Goiânia. A EBM foi fundada em 81 e atua nos ramos de construção civil, incorporação vertical e urbanismo. Vejamos aqui. E aí o empreendimento Wish Park Faber é localizado no setor Parque das Magnólias, em São Carlos e São Paulo, próximo ao Shopping Iguatemi. A incorporação vertical possui 2 torres que totalizam 88 unidades residenciais e oferecem aos clientes 4 opções de plantas. Nós temos 2Q, 71 metros quadrados, 3Q, 75 metros quadrados. E aí o que nós temos? Na verdade nós temos 2Q que são 2 metragens, né? 75 metros quadrado e 89 metros, e temos 3Q, 75 metros e 89 metros. Deixa eu só entender um pouco melhor isso daqui. Essa é a beleza da gente fazer um podcast ao vivo, né? Você abre o relatório pela primeira vez e aí você lê pela primeira vez. Vejamos. A incorporação vertical possui 2 torres que totalizam 88 unidades residenciais e oferecem aos clientes 4 opções de plantas. 2Q, 75 metros quadrados e 89 metros quadrados, e 3Q, 75 metros e 89 metros quadrados. Aqui eu imagino, aqui eu vou tentar ter um insight, porque o relatório não ficou muito claro nessa parte, né? Eu vou imaginar que essa metragem, embora seja igual, nós temos distintas coisas que são produzidas ali no imóvel que dê de repente, diferentes valores, né, para a faixa 2Q e a faixa 3Q. Ok? O empreendimento foi lançado em novembro de 2019, foi um sucesso de vendas, contando com 50% de unidades vendidas até o final de junho. As obras terão início em setembro de 2020, então vai começar ainda essa obra, né? A expectativa de retorno para o cotista do FII é de 2,23% ao mês, com lucro líquido de 1.313.000, exposição de 3.733 milhões, deixa eu ver aqui, 3 milhões, enfim, ficou estranho aqui, mas eu vou imaginar que seja 3.737.000 reais aqui o relatório. Depois a gente tem que ver, de repente, se foi um erro aqui de digitação. O fundo possui participação societária, equity em 7 incorporações, 6 verticais, né, que são prédios, e uma horizontal, que é um condomínio de casas. Ao todo, a exposição do fundo a essa classe de ativos até agora é próxima de 7 milhões, ou seja, 1,5% do patrimônio líquido do fundo. Ao contrário dos loteamentos, as incorporações têm acesso a financiamento bancário a taxas atrativas a partir do momento em que atingem os gatilhos mínimos de percentual de concluído de obras e de vendas. Até atingir esses percentuais, a sociedade responsável pelo desenvolvimento do empreendimento aporta os recursos necessários iniciais. Dessa forma, na maioria desses projetos, a exposição de caixa tende a ser reduzida em comparação ao VGV, volume geral de vendas. Dos 7 empreendimentos que compõem o portfólio, apenas 3 iniciaram as obras: Horizonte Flamboyant, Vita Novo Mundo e Wish Park Faber. Com relação a vendas, 4 empreendimentos já foram lançados, sendo os 3 acima, né, que nós citamos agora, que já iniciaram as obras, além do empreendimento Talk Marista, também em Goiânia, Goiás. No Horizonte Flamboyant, um empreendimento de alto padrão, as vendas acumuladas encontram-se próximas ao projetado. Já no caso do Talk Marista e Vita Novo Mundo, as vendas acumuladas encontram-se um pouco abaixo do projetado e, observando os resultados de junho, não houve desvio relevante frente à média apresentada nos meses anteriores. Ou seja, embora nós tenhamos cenários de Covid-19, de restrição de pessoas, né, a frequentar alguns espaços, ainda está dentro da expectativa de vendas do próprio fundo, o que é muito bom para a gente, né? Vejamos aqui o que nós temos. Vejamos aqui. Aqui nós temos uma tabela com o yield por mês sendo pago, e aí a gente percebe que o fundo
veio de julho de 2019 até por volta de fevereiro de 2001, com 0,70% ao mês de yield. E aí de março de 2020, em que começou a Covid-19, para nossa felicidade, o fundo, né, e aí a gente teria que parar para falar um pouquinho sobre a estratégia do fundo, eles saíram de 0,75% e agora ele está em 0,92% ao mês, ok? Nós temos aqui ganho de capital acumulado nos últimos 12 meses, e aí a gente percebe naturalmente que com o problema da Covid-19, de março a maio, a gente percebe que ganho de capital diminuiu um pouquinho, mas junho de 2020 já aumentou. Cota valor de mercado, vejamos aqui o que nós temos, cota valor de mercado, deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente não fazer confusão. Cadê ganho de... Isso, e a cota, valor de mercado, né, naturalmente, como eu disse para vocês lá no início de março de 2020, quando estourou propriamente a pandemia, as cotas se desvalorizaram bastante, e aí em maio as cotas começaram a se valorizar, e agora em junho de 2020, a cota fechamento de junho de 2020 fechou em R$ 132. Vejamos aqui, distribuição por cota, o fundo estava distribuindo uma média de julho de 2019 a janeiro de 2020 de aproximadamente 85% centavos por cota, e aí chegou março, o fundo diminuiu a sua distribuição para uma média de 0,80 centavos, e aí em maio de 2020 uma nova estratégia do fundo, né, que talvez a gente fale aqui para de repente não ficar muito grande, o fundo mudou a sua estratégia e aí ele começou a distribuir uma média de R$ 1,20 por cota. Vejamos aqui o que nós temos mais, vejamos. Aqui nós temos variação acumulada do mês, né, da cota, do IFIX. Nós temos aqui, vejamos, o retorno do fundo. O fundo tem dado um retorno muito bom, né? Vejamos aqui alguns dados do fundo sobre a sua rentabilidade. Deixa eu ver aqui certinho. Espera aí, como a gente está fazendo ao vivo, eu abri uma janela que não era para ter aberto aqui. Vejamos aqui o que nós temos. Isso, agora falando um pouquinho sobre rentabilidade, né? A rentabilidade no mês nós já falamos, né? 16,36%. Em relação ao CDI, nós tivemos uma rentabilidade maravilhosa, né? Em maio de 2020, uma rentabilidade de 4.000% e de junho de 2019, uma rentabilidade de 7.600%. Parece absurdo, mas sim, o Tegar 11 tem conseguido entregar um resultado muito, muito bom. Vejamos aqui o que nós temos, já falamos sobre a distribuição, vejamos aqui a liquidez, o fundo tem uma ótima liquidez, tem presença em 100% dos pregões, tem uma boa negociação, né, tanto mensal quanto diária, então nós não teríamos problema nenhum em entrar, né, nesse fundo e sair nesse fundo. Então, uma boa quantidade de cotas negociada também, então não é nenhum problema entrar e sair do Tegar 11. Vejamos aqui, falando um pouquinho sobre o detalhamento do resultado do Tegar 11, que é o que mais interessa aqui para o cotista, né? Vejamos aqui o que nós temos. O que nós temos aqui? Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, né, para a gente não ficar, porque o podcast já está ficando um pouco grande. Aqui nós temos receitas por tipologia, ou seja, de onde vem, né, de onde vem a receita do fundo. E aí a gente percebe que 49% das receitas do fundo vem via equity, e aí você teria que ouvir o primeiro episódio, né? Se você está no YouTube, ver o primeiro episódio ou ouvir o primeiro episódio do Spotify. Então 49% vem via equity, 40% vem dos CRIs que o fundo tem, né, que nós citamos lá, 717 milhões. Nós temos que 7% vem da renda fixa e 4% vem de recebíveis imobiliários. Receita por tipo de empreendimento. E aí vejamos o que nós temos aqui, as receitas por tipo de empreendimento. Nós vimos por tipologia, né? E agora por tipo de empreendimento. 49% vem de equity de loteamento, são os loteamentos que são feitos, que o fundo, né, cria, né, a sua sociedade de propósito específico para construir os loteamentos. Então, 49% vem desses equities de loteamento. Nós temos que 40% vem dos CRIs que o fundo tem, né? 7% vem da renda fixa, 4% vem de recebíveis de loteamento e apenas 1% vem de equity fracionado.
Ah, Gleison, eu não sei a diferença entre equity fracionado e equity loteamento. Você tem que ouvir o primeiro episódio em que a gente fala, né, o análise do relatório gerencial de maio do Tegar 11. Vejamos o que nós temos aqui. Nós temos demonstrativo de resultados, que depois vocês podem olhar com mais calma aqui. Eu vou tentar ser mais sucinto. É a diversificação dos ativos, né? Como é que é a diversificação do portfólio do fundo. E aí a gente percebe que o fundo, como a gente já falou lá em cima, né? Como ele é diversificado, né? Como o Tegar 11 se diversifica. E aí, como tem muita coisa e o fundo tem diversos empreendimentos, eu vou tentar aqui fazer um resumão. Deixa eu ver se é até possível, né? Porque o fundo tem diversos lugares no país, né? Então tem por tipo, tem por a diversificação do patrimônio líquido é por ativo, por ativos imobiliários por classe desses ativos, por município e por estágio. Então vejamos o que nós temos aqui, só para tentar dar uma resumidona aqui para vocês. Então nós temos basicamente, vejamos, por tipo de ativos, nós temos e aí a gente tem alguns loteamentos do fundo, né, que a gente pode falar aqui brevemente. Nós temos 10% é o Jardim Europa, 8% é uma alocação em renda fixa, nós temos 8%, vejamos, 7% seria o Paraíso Mega Center, o shopping que nós falamos. Vejamos, nós temos 7% seria o Olympia Park Resort. Mas, enfim, pelo podcast de hoje era isso, né? A gente tem muita coisa para falar do Tegar 11, então de certa forma eu tentei fazer um resumo, né, do relatório, porque o relatório tem diversas minúcias ali que você tem que, de fato, parar. E se eu tivesse que fazer um podcast para falar sobre detalhadamente, nós ficaríamos de repente 2 horas, porque tem muita coisa, né? A gente teria que entrar imóvel por imóvel, né? Loteamento por loteamento, cada equity que o fundo tem. Então eu tentei de certa forma fazer um resumão, um apanhado geral, mas em tese, né, ou alguns insights que a gente pode ter sobre por que ter o Tegar 11 na minha carteira. Porque primeiro o Tegar 11 ele tem uma exposição à crise, que é uma coisa muito boa no período de crise, dessa